Então, ele vai ser o método para analisar os sistemas de controle. Ele vai ser uma visualização gráfica dos polos, né? Os polos são as raízes do denominador que a gente viu, né? De um sistema de malha fechada. E aí nós vamos ver como que é o comportamento dos polos quando eu vario algum desses parâmetros do sistema, né? Em outras palavras, como que o polo vai deslocando quando eu vario, por exemplo, algum parâmetro específico desse sistema de controle. Então, aqui a gente tem um sistema de malha fechada, né, um exemplo, onde K aqui seria um ganho, né, multiplicando a função de transferência, e esse sistema ele é retroalimentado, né, pela função aqui H de S, que transforma o sinal no sinal apropriado. Então, a função de transferência desse sistema vai ser dada por essa equação, né, 1, sobre, na verdade, que G de J ômega, desculpa, né, é o nosso modelo matemático do sistema aqui. É 1 sobre J ômega, que multiplica J ômega mais 1, que multiplica 0,2 J ômega mais 1. Isso aqui é dado, né? É uma equação que a gente deu. Aí a gente tem que calcular a função de transferência do sistema de controle como um todo, que é esse sistema aqui em malha fechada, né? Então, eu tenho que multiplicar esse sinal, esse erro aqui, né? Esse sinal de referência aqui, por K e depois por G de J ômega. Então, se a gente considerar H de S como sendo o valor de 1, que é aquela função de transferência para transformar um sinal de saída em sinal coerente com o sinal de entrada, e a gente variar K, né, como sendo um valor variável, a gente vai ter a seguinte equação para a função de transferência dessa malha fechada. Então, a função de transferência é dada por K, Kg de S sobre 1 mais Kg de S, H de S, e o que a gente está falando é que nós vamos considerar H de S como sendo 1, G de S foi dado, né, para a gente ali, e K vai ser o que vai variar. E aí a gente quer ver o que acontece com os polos do sistema à medida que K varia. Em outras palavras, para quais valores de K, como que os polos eles vão variando, e isso vai definir quais os valores de K que eu posso utilizar que vão permitir o meu sistema ser estável, né? Então, não há zero, é uma coisa que a gente não tem S no numerador, então não tem nada que zera a função. E aí a gente utiliza um método para traçar o lugar das raízes, e com o auxílio de um software a gente vai obter o seguinte gráfico. Então a gente vai ter os polos que são marcados pelos X, e à medida que a gente varia o valor de K, tá vendo que ele começa aqui com 1, 0, e aí a gente vai vendo como que os polos vão se comportando. A seta indica o sentido que ele move os polos, tá? E quando o K é 0, né, ele zera toda a expressão aqui. Por isso que a gente tem 2 zeros aqui por causa do K, né, dos valores de K que nós escolhemos, que quando K é 0, a gente tem 2 polos, 2 zeros, né? Bom, nesse método, então, pessoal, o que a gente faz é representar os polos lá no plano complexo, né? Ou seja, a gente tem no eixo das abscissas o valor do número real e no eixo da ordenada os números complexos, não é isso? E os polos vão ser representados pelas cruzes e os zeros vão ser representados pelos círculos, né? Isso a gente até viu em outras representações. Na função de transferência, sempre a quantidade de polos tem que ser maior ou igual à quantidade de zeros. E essa quantidade a mais que há de polos aí em relação aos zeros, né, essa diferença entre a quantidade de raízes do denominador quando comparado ao numerador, é exatamente a quantidade de trecho do lugar das raízes que tendem ao infinito positivo ou negativo, complexo ou real. Como assim? Se eu tenho um polinômio de quarta ordem no denominador, e no numerador eu tenho um polinômio de primeira ordem, por exemplo, primeiro grau, então eu tenho 1, 0 e 4 polos. A diferença entre eles, então, 3, vai ser a quantidade de trechos no lugar das raízes que tendem ao infinito. Basicamente, isso é o que a gente pode tirar já olhando a diferença entre os polos e os zeros. Por coincidência, também nessa mesma função de transferência que nós vimos, né, tem 3 polos a mais que 0. Então, lá no lugar das raízes, vai ter 3 trechos que vão tender ao infinito, né?
O lugar das raízes, então, a gente começa a traçar as raízes quando K é igual a zero, né, nos polos do sistema, e caminha para os zeros com K tendendo ao infinito. Nessa variação desse parâmetro K, então, o sistema ele pode se tornar, passar de estável para instável, ou seja, a gente percebe quanto de ganho que a gente pode impor sobre o nosso sistema até que ele fique instável, né? Ou seja, até que a resposta tenda ao infinito. Olhando aqui, então, no sistema que a gente analisou, no lugar das raízes que nós analisamos aqui, para K maior que 6, né? Então, nessa região aqui, o sistema ele vai se tornar instável, né? Porque os círculos de preenchimento em si vão indicar o lugar no gráfico onde que K é igual a 6, e as setas vão apresentar o sentido em que os polos caminham com o aumento do valor de K. Então, quer ver que, à medida que o K aumenta, os polos estão tendendo para valores do infinito, né? Tanto infinito positivo quanto infinito negativo, né? Isso acontece porque os polos eles vão se mover, então, para o semiplano direito. Então, à medida a gente viu lá, né, que o critério de estabilidade é que todos os polos da minha função de transferência estejam localizados no semiplano esquerdo, né, do meu plano complexo, e quando, então, caminha para o semiplano direito, significa que o sistema está se tornando instável. O eixo horizontal e o vertical do gráfico vai ser a parte real e imaginária dos polos, igual nós já vimos, né? Para um sistema de segunda ordem, a gente já tem as equaçõezinhas prontas para tirar as raízes, né? Então, os polos de um sistema vai ser dado por menos zeta ômega n, né? Ou seja, fator de amortecimento, frequência natural, mais ou menos j ômega n raiz de 1 menos zeta elevado a 1, né? Para quando o zeta for menor do que 1, ou seja, para sistemas sobreamortecidos. Já o eixo horizontal é dado por menos zeta ômega n, né? O valor do polo, então, no eixo horizontal vai ser dado por menos zeta ômega n, que é essa parte real da equação, e o eixo vertical vai ser dado por j ômega d, lembrando que ômega d é aquela frequência natural amortecida, né? Esse fator aqui, que multiplica a frequência natural, é porque o sistema ele tem amortecimento. Espera aí que tem alguém no lobby para entrar aqui na reunião, pessoal. Ok. Bom, tendo então esses parâmetros em mente, como a gente plota, né, os polos lá no plano complexo, a gente pode ajustar o valor de K, né, para que o sistema ele se comporte com determinado coeficiente de amortecimento ou frequência natural, né? A gente pode ajustar o ganho. E isso é uma maneira de fazer com que a resposta do sistema vai se aproximar, por motivos de projeto, porque a gente deseja que ele tenha. Ou seja, a gente testa a resposta do sistema para vários valores de ganho, e aí com essa representação gráfica a gente consegue identificar qual o valor de K que a gente tem que usar para ter esse comportamento. No final da aula eu vou passar uns vídeos para vocês, né? Porque hoje a aula deveria ser prática também, né? Toda terceira sessão de cada capítulo, ela deveria ser uma aula prática para a gente, com MATLAB e tal. Como a gente não tem esse recurso no momento, eu vou passar vídeos para vocês e aí vai dar para entender melhor também um pouco do método do lugar das raízes, tá? O que a gente faz, então, é gerar um gráfico do lugar das raízes, né? Para qualquer parâmetro do sistema que possa sofrer alteração. E aí eu consigo encontrar um intervalo desses parâmetros para qual o sistema vai ser estável, né? No caso, a gente viu que o sistema ali vai ser estável para o intervalo que K está entre 0 e 6. O que a gente faz, pessoal? Basicamente, eu escolho um valor de K, né? Por exemplo, para K igual a 0, quais serão as raízes, quais serão os polos do meu sistema? Vai ser tal, tal. Aí a gente marca o x lá. Para K igual a 1, qual vão ser os polos do sistema? Aí a gente vai marcando. E aí você começa a ter um lugar das raízes, que é exatamente as raízes variando com o valor de K. É sempre importante, então, a gente evitar que os polos eles se aproximem aí do semiplano direito, né? A gente viu a questão de até a distância que os polos estão sobre o eixo vertical ali, mostra a velocidade com que o sistema responde, né? Como a gente tem um processo de modelagem de sistemas dinâmicos, ou seja, a gente quer usar equações para descrever um fenômeno físico, e nós vimos que uma das partes do processo de modelagem é nós fazermos simplificações,
né, para garantir aí aproximações para que a gente consiga obter uma equação, né? Se a gente for levar em consideração todos os fenômenos, fica algo muito complexo de se fazer. E como nós temos aproximações, a gente tem incertezas inseridas no nosso modelo matemático, né? Então, mesmo que o modelo que a gente criou, aproximado, ele seja estável, pode acontecer que o sistema real se torne instável, né, devido às aproximações. Ou seja, o fator de cagaço, né, pessoal, dos engenheiros, a gente tem sempre que jogar aí, ser conservador na escolha dos parâmetros e não vamos trabalhar com o valor de um parâmetro que vai deixar um polo a 0,1, por exemplo, do semiplano direito, né, porque a gente sabe o tanto de aproximações que tem que ser feita, e o coeficiente de segurança que a gente usa, ele reflete todas essas incertezas do nosso modelo. Então, é importante a gente ser conservador nesses pontos, tá? Fazendo aqui, então, a função de transferência desse circuito abaixo aqui na malha fechada, a gente já viu que é dado por G de S por 1, mais G de S, H de S. Perceba que aqui a gente não tem, né, aquele ganho, né? Essa função total, ela é chamada de função de transferência em malha fechada, né? G de S, H de S é chamada de função de transferência em malha aberta, tá? G de S vezes H de S. O objetivo Galera, deu pau aí, não deu? deu pau aqui, vocês também caíram? Não, nós ficamos vendo na tela, só seu áudio que sumiu. Ah, não. Deu problema aqui, cara. Esse Teams de vez em quando dá uns bugs aqui, que fechou tudo sozinho aqui. Vou voltar aqui a apresentação. Bom, voltar, né, pessoal? No método lugar das raízes, a gente tem que achar os polos da função de transferência em malha fechada. Por quê? O sistema, o que caracteriza o sistema é a malha fechada como um todo, né? Não é só a função de transferência, por exemplo, do modelo em si, né, que a gente chama de G de S, mas como que tudo funciona, né? E, logo, como a função de transferência em malha fechada, o denominador é 1 mais G de S, H de S, para a gente calcular os polos, nós temos que achar as raízes dessa equação, né? 1 mais G de S vezes H de S. E fazer ela igual a zero, a gente acha as raízes. Isso aqui é chamado de equação característica de um sistema. Então, como que funcionaria, pessoal? Tem aqui, por exemplo, um exemplo de um modelo aqui de uma câmera fotográfica, né? Que é um sistema de controle do motor da câmera. Então, a gente tem um amplificador, a gente tem um modelo matemático da câmera, né, desse motor da câmera, como ele comporta, e ele é retroalimentado, né, diretamente aqui, então a gente tem um valor de referência. O sistema, a função de transferência em malha fechada desse sistema, ela vai ser dada por K dividido por S ao quadrado mais 10S mais K, onde K é igual a K1 vezes K2, ou seja, o amplificador vezes a constante aqui do motor e da câmera, né? E agora, como que a gente traçaria na mão o lugar das raízes? A gente arbitraria um valor para K, então olha só, quando K é igual a zero, então, se você zera K aqui, você vai ter S ao quadrado mais 10S nesse ponto, e você vai ter um polo em menos 10 e outro polo em zero também. Quando K é igual a 5, aí você substitui K nessa expressão, tá? Na verdade, em S ao quadrado mais 10S mais K, né? Que a gente tem que fazer essa substituição. Então, por exemplo, quando K é igual a zero, você vai ter S ao quadrado mais 10S igual a zero, então S é uma raiz, e aí você passa para o outro lado o menos 10S e calcula, enfim, vai chegar nos polos.
Faz K aqui debaixo do denominador igual a 5. Vê quais são os polos. S ao quadrado mais 10S mais 5. Quais são as duas raízes? Aí é básica, né? A gente vai calculando as raízes. Ou seja, para esses valores de K, nós conseguimos calcular quais são os polos do sistema e ver onde que eles estão localizados. Então, a gente vai plotando a tabela anterior, né, onde aqui tem os valores de K sobre os polos. A gente vê, ó, quando K é igual a 50, onde estão os polos, enfim, fazemos a plotagem de todos. E com isso, a gente chega no plot do lugar das raízes, tá? Bom, o lugar das raízes, então, ele vai mostrar as mudanças nessa resposta de transiente com a variação de K, ou seja, como que influencia nas raízes. Os polos, nesses casos, eles são reais para os ganhos menores que 25, significa que o sistema é sobreamortecido, né, porque zeta aí seria maior do que 1. No ganho a 25, o sistema ele vai ter polos reais iguais, né, então se a gente olhar aqui, quando K é 25, ele tem dois polos iguais aqui, então ele é considerado um sistema criticamente amortecido. E acima de ganho 25, o sistema ele é subamortecido, né? E aí a parte real do polo permanece constante. Como essa parte real do polo permanece constante, né, o tempo que a gente chama de tempo de amortecimento, ele também é constante. E vai ser inversamente proporcional à parte real do polo. Isso quer dizer que o que a gente varia em K não influencia no tempo de amortecimento do sistema. Quando a gente aumenta o ganho, a taxa de amortecimento vai diminuir a porcentagem, e a porcentagem sobre sinal aumenta, né? Então, a gente está mexendo em zeta. Quanto maior o ganho, menor a taxa de amortecimento, e com isso aquele sobre-sinal, que é o quanto que o seu sinal passa do seu sinal de entrada de referência, né, tem essa porcentagem, ela aumenta, né, porque o amortecimento ele vai definir a sua resposta exatamente nesse ponto. O tempo de pico, ele diminui com o aumento do ganho, né? A resposta do seu sistema está mais rápida, então ele alcança esse valor de pico mais rápido também, né? E nesse exemplo, o lugar das raízes nosso nunca cruzou o semiplano direito. A gente vê que ele para, né, na parte do semiplano esquerdo, todos os polos. Isso quer dizer que o sistema ele vai ser sempre estável, independente do valor do ganho. Então, o nosso método, a gente tem que olhar para analisar qual vai ser o melhor parâmetro de K, né, o valor ótimo, né, do ganho para o nosso sistema de controle, é saber qual a taxa de amortecimento que a gente quer, né, o quão rápido a gente quer que o sistema responde, esse tipo de análise que vai definir esse parâmetro. Vamos falar da aplicação desses critérios de estabilidade aí para os sistemas realimentados, né? Essa é a seção 3.3, e aí a gente vai ver um pouco de como aplicar esses critérios para estabilidades e usando o software, né, usando o MATLAB. Então, nessa unidade, na unidade 3, né, a gente conseguiu analisar a resposta em frequência desses sistemas que a gente tem visto ao longo do curso, que são os invariantes no tempo, né, sistemas lineares invariantes no tempo. Nós vimos aí 3 técnicas para a gente analisar a estabilidade do sistema. Então, tem a técnica de margem de ganho de fase, né, que é o diagrama de Bode. Temos o lugar das raízes, que nós acabamos de ver, e temos o critério de Routh-Hurwitz também, para a gente analisar a estabilidade do sistema. E nessa seção, no 3.3, a gente vai aplicar esses conhecimentos, desses métodos, com o uso do MATLAB, para analisar os resultados, né? A ideia aqui é que a gente tem que saber como fazer, mas a gente perca menos tempo com o serviço braçal, né? Que a gente fala de ficar calculando na mão esses valores e usando esses métodos. Então, a gente tem o MATLAB para nos auxiliar nisso, e gaste mais tempo analisando os resultados e vendo como utilizar essa informação a nosso favor. Tá? Então, nós vimos aí que é possível inserir os modelos de sistemas dinâmicos no MATLAB, né? A gente tem lá a função, a gente pode inserir tanto em função de transferência, tanto em espaço de estados, tanto em diagrama de blocos, né? E nós vamos avaliar a estabilidade desses sistemas aí, independente da forma que a gente escolher representá-lo, né? Os principais comandos, então, dessa unidade vai ser o comando Bode, que ele traça o diagrama de Bode, o comando Margin, que ele traça o diagrama de Bode, as margens de ganho e de fase,
né, o comando rlocus, né, que significa o root locus, que é o lugar das raízes, né? Ele vai traçar o lugar das raízes. O AEG, ele obtém os autovalores de uma matriz quadrada, a gente vai ver, né, como que, o que indica, a gente já até viu os autovalores, né, como calcula os autovalores de uma matriz, né, parte de álgebra linear, e a partir do sinal desses autovalores, né, a gente consegue identificar a estabilidade ou não. E tem o comando DEMP também, que vai imprimir na tela uma lista dos polos dos sistemas e suas respectivas informações. Tá? Então, esses são os principais novos comandos, né, que a gente vai inserir nessa sessão. O diagrama de Bode, a gente viu que ele mostra o ganho, né, em decibéis, e a fase em graus da saída do sistema em relação à entrada, em regime permanente para diferentes frequências. Né? Então, considerando esse sistema padrão que a gente vê aqui, que é um ganho multiplicando o modelo, né, característico do sistema, e ele é retroalimentado, e aqui a gente tem um exemplo que o modelo do sistema seria dado por 1 sobre S ao cubo mais 15S ao quadrado mais 50S. Percebam que aqui, né, a gente tem 3 polos do nosso sistema e 0 zeros, né, não tem nenhum zero. Então, lembra lá que no nosso lugar das raízes vão ter 3 trechos no gráfico, onde vai ter uma região de instabilidade, né? E aqui a gente tem a equação característica do sistema, né, em malha fechada, y de S sobre C de S, que é dado por Kg de S, dividido por 1 mais Kg de S. O que a gente vai fazer, né? Para a gente traçar o diagrama de Bode, então, primeiro a gente tem que representar o nosso sistema, né? Então, ele é o diagrama de Bode, a gente tem que lembrar que ele é do sistema em malha aberta, né? Ele utiliza malha aberta, e a gente vai considerar aqui K igual a 1, para a gente utilizar o comando Bode sobre uma função de transferência, né? Então, para o comando Bode, o argumento dele requer que seja uma variável do tipo transfer function, ou espaço de estados. Então, a gente tem que criar essa variável para depois utilizar o programa Bode, né, diagrama de Bode. Então, aqui, acho que todo mundo está bem familiarizado, né? A gente tem que só entrar com os coeficientes do polinômio do numerador e do denominador, né, para criar a variável transfer function. Então, a g aqui é uma variável do tipo função de transferência com esses coeficientes. O bold aqui é o comando que a gente viu, e aí a gente está multiplicando, né? A gente está fazendo o ganho dele igual a 1. Então, a gente faz 1 vezes esse modelo da função de transferência e traça o diagrama de bold. E aí a gente tem como que o nosso sistema, né? A gente tem a análise, a resposta em frequência do nosso sistema em relação à magnitude, né, e fase, né? Então, diagrama de Bode para ambos os casos. E a gente lembra que tem que ver onde, para fazer as análises, né, nós temos que avaliar, então, as margens de fase de ganho do sistema através do diagrama de Bode. É assim que a gente relaciona o diagrama de Bode com a análise de estabilidade, né? A gente pode analisar o diagrama da figura interior, então, e ver que esse sistema, com K igual a 1, ele nunca chega a uma fase de 180 graus, né? Ele nunca alcança essa fase de 180 graus. Ou seja, ele tem uma margem de ganho infinita, né? A gente não consegue traçar aquele ponto no sistema. Ou seja, independente desse valor real aí que K assuma, o sistema ele nunca vai ser instável. Mas, se a gente reparar, a gente vê que o diagrama de Bode ele cruza 0 decibéis, né? Se a gente olhar ele aqui, esse diagrama de Bode aqui tá errado, né? Ele não está cruzando 0 decibéis aqui, não. A gente está falando de outro diagrama de Bode, né? É que eu acho que eu coloquei o gráfico errado. Provavelmente o diagrama de Bode cruza 0 decibéis em uma frequência aproximadamente de 4,5 radianos por segundo. Não cruzou o 0, não, né? Mas tudo bem, né? A gente finge que cruzou, então, né? Ou seja, aqui está falando da margem de fase bem pequena. Eu acho que eu troquei os gráficos aqui, viu, pessoal? Não estou vendo esse cruzamento aí, não. Mas tudo bem. No MATLAB, então, tem como a gente obter a margem de fase de ganho com o comando, em vez de a gente ter que analisar o gráfico, né? Ele pode dar esses números diretamente para nós. E esse comando é o comando margem, né? Que ele vai requerer o mesmo tipo de argumento que o comando bold, ou seja, é uma variável do tipo função transferência ou uma variável do tipo espaço de estados.
Então, a fim de observar o comportamento aí de diferentes valores para o ganho K, nessas margens de estabilidade, a gente vai traçar conjuntamente os gráficos com K igual a 40, K igual a 4 e K igual a 1, para a gente ver o efeito de K nas margens de ganho e de fase, né? O último dos três, porém, né, só um deles que vai ter, como a gente está sobrepondo os gráficos, é o comando margem, só o último que vai ter essas margens exibidas no título do gráfico. Então, o que a gente faz? G é uma variável do tipo função de transferência, né? O hold on aqui, então eu usei margem 40G, então eu estou considerando K igual a 40. Hold on é para manter a janela que eu criei. Fiz o margem com ganho 4 e margem com ganho 1. Né? E aí coloquei a legenda no gráfico também em ordem dos gráficos que estão sobre a janela. Aqui, ó, esse aqui é o gráfico certo, tá vendo que aqui o gráfico está cruzando em 0, né, igual ele tinha falado, e em 180. Agora está no gráfico certo e viu o efeito de K para cada um desses ganhos, né? Então, veja bem, a minha margem de ganho para K igual a 40 é 25,5 decibéis e a margem de fase 76,5. Quanto menor o ganho, maior a minha margem de ganho, né? Porque como se eu estivesse comendo a margem aqui. Quanto mais o ganho, mais próximo da instabilidade eu estou chegando. Né? É isso que a gente quer, que a gente consegue interpretar nesse tipo de gráfico. Tá? E aqui, como falou aquela questão do título, né, de aparecer no gráfico, apareceu a margem de ganho e de fase do último gráfico que a gente plotou. Então, nesse título da figura anterior, né, vimos as informações para K igual a 1, como ele foi o último. A margem de ganho é chamada de GM, né, Gain Margin, e ocorre em 57,5 decibéis, a frequência de 7,07 radianos por segundo. E a margem de fase, né, 89,7 graus, e ocorre aos 0,02 radianos por segundo. Né? Então, quando a gente traça aqui, a gente consegue ver esses pontos, né? Nós vimos aqui a multiplicação desse sistema por qualquer valor real positivo, né? Ou seja, um ganho qualquer, ele não altera a fase do sistema. E a gente pode observar pelos gráficos, né, que nós traçamos, nos gráficos de fase, né? Porque todos os gráficos da fase aqui, eles estão sobrepostos, por isso que a gente não consegue identificar. É porque uma constante, um ganho, não altera a fase do sistema. Né? A gente precisaria daqueles termos derivativos, integrativos, de primeira ordem e segunda ordem. Ok. Bom, então nós vimos o comando bold imagem, né? Como ele faz aqueles exercícios que nós fizemos sobre o diagrama de bold, então a gente tem certa facilidade. O importante é interpretar esses resultados, né? Então, além de traçar esse diagrama, a gente vai conseguir indicar os valores das margens no título, né, e no próprio gráfico. E ele é traçado também pelas linhas verticais, né, mostrando onde que está cruzando para a gente chegar nesses valores. Com esse comando margem, a gente também pode obter os valores das margens de ganho de fase e saber quais são as respectivas frequências onde elas ocorrem. Né? Então, se a gente cria aqui um vetor, né, de 4 elementos, quando a gente usa o comando margem, aí a gente vai saber qual que é a margem de ganho, qual que é a margem de fase, qual foi a frequência que eu tenho essa margem de ganho e qual a frequência que eu tenho essa margem de fase. Né? Então, é um recurso adicional aí do comando. Então, os comandos bold e margem, eles traçam o diagrama de bold do sistema. A diferença é que o margem ele vai trazer informações adicionais de fase e de ganho no gráfico, né? E vale ressaltar também que esse comando margem ele pode omitir o diagrama de bold quando utilizado da maneira ou seja, quando eu utilizo dessa forma, que eu tenho um vetor aqui com 4 elementos, né, como variável de entrada, e utilizo o comando margem dessa forma, eu não tenho um gráfico mostrando o diagrama de bold e esses pontos no gráfico. Eu vou ter os números, né? Eu não vou criar o gráfico. Quando eu quero criar o gráfico, eu uso margem da forma que está aqui. Né? Eu não tenho nenhuma variável recebendo informação desse comando. Bom, ok.
Beleza, pessoal. Vou fazer um exemplo aqui, então, do que seria, né, a gente considerar esse sistema que a gente já viu anteriormente, acho que na seção 3.2, e vamos considerar ele em malha fechada, com um ganho K que foi ajustado com o valor de 10. Então, eu já defini que o ganho, que o valor de K aqui é 10. A gente obtém, então, as margens de fase e de ganho sem traçar o diagrama de Bode. Então, eu não quero traçar o diagrama de Bode, eu quero saber quais são as margens e a fase com números. Então, a gente tem que utilizar uma variável receber no comando. Então, a primeira coisa, eu crio a minha função de transferência de malha aberta, né? E ao fazer isso, eu utilizo o vetor receber no comando margem, fazendo K igual a 10. E aí o retorno dessa função seria a margem de ganho e a margem de fase e em quais frequências elas ocorrem, né? Então, basicamente, só para a gente... É claro, né, pessoal? É até chato, né, eu ficar mostrando para vocês aqui teoria de comando de programa, né? O legal é a gente estar executando, mas aí eu preparei uns vídeos ali mostrando algo mais prático, depois eu vou mostrar para vocês, já está até no Ava, mas aqui o intuito é só vocês conhecerem alguns comandos mesmo, né? Costuma até cair no ENAD, perguntas desse tipo, então eu sei que é um pouquinho chato ficar vendo isso aqui, mas faz parte, né? Outra coisa, um outro exemplo, né? Como que eu posso visualizar as margens desse sistema em malha fechada, né? Então a gente pode usar o comando feedback para inserir isso no MATLAB, né? O comando feedback, ele requer que o argumento seja dinâmico, ou seja, uma variável do tipo função transferência ou espaço de estado. Então, eu entro com o meu modelo, com o meu sistema dinâmico, e entro com a representação do sistema da retroalimentação. O que tem no sistema da retroalimentação? Aqui, no caso, não tem nada, né? Então, como a gente vai utilizar uma retroalimentação unitária, por isso que não está aparecendo, o segundo argumento desse comando feedback vai ser o número 1, né? E também a gente está utilizando K como sendo igual a 1. O resultado, então, vai ser atribuído a uma variável que a gente chama MF1, né? Para depois ser utilizado no comando margem. Então, olha só, eu criei aqui, ó, MF1 igual a feedback 1 vezes G e 1. Então, aqui ó, é a parte do sistema de retroalimentação, aqui é o sistema dinâmico com K igual a 1. E quando eu crio isso, eu acabei de calcular a equação característica do meu sistema de controle, né? E quando eu obtenho esse novo sistema de controle com a equação em malha fechada, eu posso verificar qual que é a margem do meu sistema. E aí eu uso o comando margem MF1 para traçar o diagrama de bloco. E aí a gente percebe que a margem de ganho ela é 57,5 decibéis, quando a frequência é 7,07 radianos por segundo. E a margem de fase ela é menos 180 graus, quando a frequência é de 0 radianos por segundo. Então, esse é outro comando, né? Esse comando feedback ele é bem interessante, que ele calcula para a gente a equação característica do sistema, né? Equação em malha fechada, então ele nos poupa aí certos serviços, né? Nesse caso, a margem de ganho foi igual, né, do sistema em malha fechada e aberta, porque o retroalimentação não tinha uma função de transferência, né? E isso, muitas das vezes, é verdade para um sistema linear invariante no tempo, né? Então, para encontrarmos a margem de ganho do sistema em malha fechada, basta nós obtermos a margem de ganho do sistema em malha aberta, porque vai ser igual, né? Então, para slit, em relação à margem de ganho e fase, isso é verdade. Então, nós vimos que a margem de ganho ela é de 57,5 decibéis, né? Que em ganho adimensional equivale a aproximadamente 750. Ou seja, se a gente impor um ganho aí de 750 GDS, ele vai se tornar marginalmente estável, ou seja, mais um cabelinho que a gente aumentar no ganho, ele se torna estável e a resposta vai para o infinito, né? A margem de fase é 0 decibéis, né? Ou 1 em adimensional. Podemos testar essas afirmações, então, através do MATLAB, né? Então, a gente pode utilizar o comando margem para ver 750G quanto que vai dar, e aí a gente percebe que a margem de ganho deu o retorno de 1, né? Então, realmente, a informação que nós extraímos do diagrama de Bode, ela está correta, né? E bateu com o que a gente esperava. Bom, vimos o diagrama de Bode, né, no MATLAB, como obter alguns comandos chaves aí, né?
E agora a gente pode obter também o lugar das raízes para o sistema, né, com ganho K como variável, né? E aí, para a gente fazer, a gente traçar o lugar das raízes, a gente pode passar uma função de transferência, ou seja, um sistema dinâmico como argumento para o comando rlocus, que significa root locus, né, lugar das raízes. Então, eu já tinha aqui, né, o meu sistema G, né, e aqui eu estou calculando o lugar das raízes para esse sistema dinâmico, para esse sistema de controle. E aí, ele traça, né, o lugar das raízes para esse sistema, e está mostrando aqui que o ganho nesse ponto seria de 750 vezes, né, ou 57,5 decibéis. Então, quando a gente olha o sistema, né, para cá for maior que zero, as raízes da equação característica do sistema acima, né, que é a função de transferência, os polos vão tender a menos 10, menos 5 e 0. Né? Então, para valores que caem maior do que zero. Então, aqui, ó, menos 5, menos 10 e 0. Se a gente clicar no gráfico do MATLAB, dá para a gente obter os valores para o ganho, né, e os seus efeitos do sistema de malha fechada, representado por seus parâmetros. Então, a gente tem informação de amortecimento, sobre sinal e frequência natural para cada item aqui do lugar das raízes. Né? Então, olha só, para o sistema G, o ganho, quando é zero, né, eu tenho um polo em menos 10, o meu amortecimento é 1, o meu overshoot é 0%, e a frequência que isso acontece é 10 radianos por segundo. Então, a gente consegue obter informações para cada um desses polos. Então, o que a gente viu lá no diagrama de Bode, ele tem que se repetir no lugar das raízes, porque os dois têm a mesma função, vamos dizer assim, né, que é verificar a estabilidade do sistema. E a gente vê que para um valor de 750, né, ou 57,5 no ganho K, né, um valor de 750 seria esse ponto aqui, que a gente está marcando. Nesse ponto, o sistema se torna marginalmente instável. Por quê? Nesse ponto aqui, o polo, se a gente aumentar ele, ele vai caminhar para o semiplano direito. E aí, o sistema vai se tornar instável. Né? Então, a gente pode fazer que o sistema responda de maneira mais ágil também, alterando o valor para K. Né? Então, o K, que é o ganho do nosso sistema de controle, ele vai interferir no quão rápido é a resposta do sistema, se o sistema ele é estável ou não é, né? Ou seja, vai depender desse valor e o sobressinal também. A gente viu que quanto maior K, maior vai ser a tendência de sobressinal. Como a gente já conhece as métricas no tempo, a gente viu tempo de subida, sobressinal, tempo de acomodação, isso nós vimos no estudo de sistemas de segunda ordem, né? E vimos as dependências desse coeficiente de amortecimento e frequência natural do sistema. Nós podemos calcular o valor desse ganho K para que esses polos vão se encontrar na região do plano complexo que vai causar o comportamento desejado do sistema. Então, a gente vai calcular. Primeira coisa, né, o mínimo que tem que acontecer para o sistema ser estável, todos os polos têm que estar no semiplano esquerdo, né? E aí, dependendo da velocidade de resposta que eu quero, eu calculo qual que tem que ser o meu valor real, né, lá do meu polo, né? Qual que é o número real do meu polo. E aí, nessa tarefa, para avaliar esse valor de K, a gente pode utilizar esse comando dump, né, o demp, que ele vai imprimir na tela informações acerca de cada polo do sistema. Como assim? Bom, a gente usa aqui o comando demp como uma função de transferência, uma variável de função de transferência. E aí, como a gente tem 3 polos, ele fala, olha só, quando para o seu polo, que é 0, a gente tem um amortecimento aqui, damping, né, que é o fator de amortecimento igual a menos 1, na frequência de 0 radianos por segundo, e a constante de tempo ela é infinita. Já quando o seu polo é menos 5, seu amortecimento é 1, a frequência é 5 radianos por segundo, e a gente tem uma constante de tempo igual a 0,2, né? E aí, assim sucessivamente, né? Então, para cada polo, você consegue informações referente à resposta do seu sistema no domínio do tempo, e isso permite você verificar se o comportamento do sistema está alinhado com aquilo que você espera em condições de projeto. A gente também pode usar o critério de Host-Hurwitz, né, para avaliar a estabilidade. A gente tem funções no MATLAB para realizar esse tipo de tarefa, né? Então, a gente pode utilizar esse critério de forma iterativa,
né? Então, a gente pode repetir e ver como que acontece, né? E para utilizar no MATLAB, a gente tem que fazer os cálculos repetidamente, percorrendo todos os coeficientes daquela equação característica para o sistema que necessita a matriz seja calculado, né? Então, na verdade, isso aqui está falando que não tem um comando próprio e fácil no MATLAB para a gente usar o critério, né? A gente tem que fazer um algoritmo para calcular aqueles coeficientes, verificar os sinais do coeficiente para saber se o sistema ele é estável ou não, né? Então, a equação abaixo, ele mostra a equação característica do sistema, utilizando K igual a 5, né? Aí a gente pega todos os coeficientes do polinômio, 1, 15, 50 e 5, e aí a gente começa a aplicar, né, a calcular aqueles coeficientes do método. Então, eu criei aqui uma matriz, né, tá vendo? Um vetor. Então, A1 recebe coeficiente 1, A2 recebe coeficiente 2, A3. Então, tem um vetor de 4 posições, onde cada posição do vetor equivale a um dos coeficientes do polinômio. Então, A agora é um vetor com os coeficientes, 1, 15, 50 e 5. Aí a gente pega aquelas equaçõezinhas que a gente tem pronta para calcular os outros coeficientes, né? Então, eu estou calculando B1, C1, e aí eu consigo traçar a primeira coluna, né? A coluna daquela matriz que a gente viu e verificar as respostas e ver se o sistema é estável ou não. Esse vetor, então, ele corresponde à primeira e segunda linha da matriz do método, né? Que vem diretamente desse vetor coeficiente, que são os coeficientes do polinômio do denominador, né? O vetor B, que nesse caso ele vai ter um elemento só, vão ser o da terceira linha, né, calculados a partir da primeira e da segunda linha. E assim como o vetor C, que também só vai ter um único elemento, é a quarta linha que depende da segunda e terceira. Ou seja, a gente está só aplicando aquelas equaçõezinhas prontas, né, lá do método, então a gente está só calculando diretamente e vamos avaliar qual que é o sinal da resposta. Então, olhando aqui, né, a gente tem aquelas equaçõezinhas que são dadas, né? Então, para calcular B1, A2, A3 menos A4, A1 sobre A2. E pelo critério de Routh-Hurwitz, né? Quando a gente viu a resposta lá, não teve mudança de sinal, né? Na primeira coluna. Então, aqui foi a resposta do que calculamos. Então, os cálculos, né? Foram 1, 15, 49,67 e 5. Todos os sinais são positivos. Então, como não houve uma mudança de sinal aqui nessa primeira coluna, é esperável que o sistema seja estável, né? Como a gente já tinha verificado pelos outros métodos, tá bom? Por último, a gente tem a representação em espaço de estados, né? Daquele sistema de malha fechada com K igual a 1. Então, a representação em espaço de estados seria dado por essas matrizes, né? Que a gente viu como calculá-las. E aí a gente tem uma forma de verificar a estabilidade também nesse tipo de representação. A gente pode verificar a estabilidade calculando os autovalores da matriz de estado, né? Então, a matriz de estado é essa matriz aqui multiplicando as variáveis de estado, e a gente calcula os autovalores dessa matriz, e com o resultado dos autovalores, a gente pode aferir a estabilidade desse sistema dinâmico. Como que a gente faz isso? Primeiro, né? Para calcular os autovalores no MATLAB, a gente tem um comando que chama EIG, né? EIG, que do inglês vem eigenvalues, que é alto valor. E, obviamente, esse comando EIG, ele tem um argumento, uma matriz, né? É a matriz que a gente deseja calcular os altos valores. Então, eu entro aqui com a matriz A, né, que é a minha matriz de estado, calculo os altos valores e vi que todos os resultados dos altos valores dessa matriz de estado foram negativos, né? Então, como esperar dos resultados anteriores, né, daquelas margens de ganho de fase e do lugar das raízes, a parte real dos autovalores da matriz de estado é negativa, e esse é o critério que a gente verifica estabilidade em representação em espaço de estados, né? Então, a parte real do autovalor tem que ser negativa. E aí a gente viu por todos os métodos que o sistema é estável. Pessoal, eu acho que passei até um pouco rápido aqui essa parte do MATLAB, porque, igual eu falei, isso aqui deveria ser uma aula prática, né, para nós fazermos juntos, mas não tem como a gente fazer com o MATLAB aqui, porque a gente não é todo mundo que tem o MATLAB em casa. Então, em vez de ficar aqui tomando mais delongas, eu passei rápido os principais comandos, né, e que vocês conheçam o lugar das raízes também. Essa aula ela vai estar disponível no AVA, né, em PDF e em gravação, então
se vocês precisarem de usar um comando, vai estar disponível lá para vocês. E aí eu tenho uma tarefa aqui para vocês, que é assistir o material que eu postei no AVA. Então, se a gente for lá na seção 3.3, aqui, ó, vamos pegar a aula Teoria de Controle Moderno. Eu postei um material lá que vai transparecer para vocês melhor aí a aplicação do MATLAB nesses tópicos. Então tá aqui, ó, chama Vídeos, Bold Plot e Lugar das Raízes, tá? Então tem 3 links aqui do YouTube, tá? De 3 vídeos que eu selecionei, que eu achei bem didático e que mostra bem como que é feito, né, no MATLAB. Então tem bastante recurso ali, eu acho que vai ser interessante para vocês terem um feeling melhor aí da prática, né, da utilização do software para nos auxiliar nesses assuntos, tá? Então, na análise de estabilidade e também de como a gente utiliza o nosso sistema de controle no ponto ótimo para esses valores de ganho, né? Isso tudo vai influenciar no projeto do nosso sistema de controle. Então, somando aqui esses 3 vídeos, dá mais ou menos 1 hora de vídeo, né? Então, aqui eu passei já o que eu queria de slides, e aí a tarefa para vocês é assistirem esses vídeos aí que dão 1 hora, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo, para mim tá tranquilo. Ô, Gabriel, só queria tirar uma dúvida com você. Atividade para esse semestre agora, no finalzinho Sei. agora. Na primeira aula eu estava viajando, não deu para me assistir. Você falou alguma Tá. proposta? Oi, é a mesma coisa, são as questões múltipla escolha da unidade 3 e 4, viu, Gilmar? Ah, tá. Então nós vamos fazer aquelas atividades e postar para você. Postar não, E vai mandar para mandar você. Isso, mandar e-mail, mas só a múltipla escolha do livro, tá? Não é aquela do AVA, não. Não, é só do livro. Ok, beleza. Isso, beleza? Não, tá, Aí já. assistam, pessoal, esses 3 vídeos que eu postei. É interessante para dar uma complementada, que essa aula prática ela é muito, muito ruim fazer ela virtual, né? Por isso que chama aula prática. Então, dei uma olhada nesses vídeos aí para dar uma complementada no conteúdo, tá bom? Ok. Beleza. Então, beleza, pessoal. Então, da minha parte é isso, então, pessoal. Se vocês quiserem ir assistir o vídeo aí, vocês estão liberados. Valeu, boa noite. Beleza, boa noite. Falou. Boa noite, meus caros. Abraços. Até mais. Boa noite. Boa noite.